esse vídeo viralizou. Foi sorte? Não, não foi sorte. Acredito que foi estratégia. Foi quando eu decidi contar essas histórias para vocês. Como que um canal pequenininho conseguiu viralizar no YouTube? Tive medo de parecer ridícula? Sim, eu tive muito medo de parecer ridícula e também das críticas das pessoas. Eu ficava imaginando como que a minha família, os familiares iam me ver gravando no YouTube. Uma pessoa que sempre foi muito tímida, foi muito introvertida. Como que eu conseguiria chegar na frente das câmeras e gravar? O meu nome é Marlene e aqui é o Jabuti Home Storyteller, o canal que conta história. Fica até o final que você vai entender por que um canal pequenininho viralizou no YouTube. Eu, aos 57 anos, resolvi abrir um canal no YouTube. Eu não entendia nada de tecnologia, eu não entendia nada de edição de vídeos, eu não sabia exatamente nada, mas eu tive a coragem de ter essa iniciativa de abrir um canal no YouTube. E com muita estratégia, com muito estudo, eu consegui viralizar semana passada. Então, eu estou aqui para contar essa história. O momento de tão poucas visualizações, um vídeo chegou a mais de 100 mil visualizações. Um canal que estava parado, de vez em quando publicava. Um dado momento, depois que eu tive algumas atitudes estratégicas, esse vídeo chegou e viralizou. No momento que eu decidi publicar a nossa jornada, a jornada do Jabuti Home Storyteller, que é um motorhome, naquele momento eu decidi porque eu precisava ter alguma coisa para eu fazer na estrada. Eu sempre trabalhei, sempre tive uma vida ativa e pensar em ir para a estrada e ter alguma coisa para fazer, alguma coisa assim que eu goste. E olha que eu descobri que criar conteúdo aqui no YouTube é uma coisa apaixonante. Eu amo fazer conteúdo aqui para o YouTube. Então foi esse o motivo pelo qual eu decidi abrir esse canal, para registrar a nossa jornada, a nossa viagem no motorhome. E a partir do momento que nós decidimos comprar um motorhome e viver na estrada, eu falei, nossa, isso é muito interessante. Apesar dos medos e da insegurança de estar aqui na frente das câmeras, eu me aventurei, eu arrisquei. Eu falei, não, isso é um desafio para mim mesma, é um desafio para vencer a minha timidez, para vencer essa falta de agilidade de falar em público, de falar por uma câmera. Então, eu gostaria de estar aqui conversando com vocês, como se vocês fossem um amigo meu, uma amiga que eu conto a minha história. Então, eu vou conversar com vocês como se estivesse conversando com um amigo. O que aconteceu? No início era tudo muito difícil para mim. Eu, inclusive, até já gravei um vídeo sobre isso, sobre os meus medos, as minhas inseguranças, que eu estava me sentindo muito sozinha na produção de conteúdo. Não sentia o apoio da família, mas isso sim serviu como incentivo, porque eu me vi sozinha e diante de um desafio gigantesco que é criar conteúdo. E no começo eu até recebi críticas de amigos, pessoas consideradas. Eu lembro uma vez que eu toquei no assunto de criar um canal no YouTube. Daí tinha um casal, amigo nosso, eles nem falaram diretamente para mim, um olhou para o outro na minha frente como se eu não existisse, olhou para o outro e falou assim, ela quer abrir um canal, vai ter 2 inscritos. Daí, vai ser ela e a neta dela. E os dois começaram a rir. Nossa, mas então isso é uma coisa assim que te dá medo. A princípio me daria medo ouvir alguém
falando dessa forma, que eu iria abrir um canal no YouTube e eu iria ter 2 inscritos, isso me deu muito medo. Mas depois eu fui para casa, pensei bem, eu falei, nossa, mas essa palavra deles, que eu vou ter 2 inscritos, nossa, isso me serviu de muito incentivo. Depois disso, daí que eu fui estudar, daí que eu me dediquei, daí eu maratonava vídeos sobre a plataforma, sobre como criar um canal novo, como ser iniciante aqui, como enfrentar a não visualização. Aprendi que eu não devo falar para os meus parentes, eu não devo falar para os amigos, eu devo deixar por conta do algoritmo entregar o conteúdo. Então tudo isso eu fui aprendendo em tutoriais do YouTube. Eu assisti ao Joba, eu assisti ao Marcos Lemos, que são pessoas que ensinam o iniciante, pessoas que têm canal pequenininho a publicar no YouTube. Então, o Joba e o Marcos Lemos, que eu vou deixar o endereço deles para vocês aprenderem também com ele. E o que mais me assustava no começo era o medo das críticas. E hora que tive muitas críticas, tive muitas pessoas que me desanimaram, pessoas que chegaram em mim e falaram que o meu vídeo era muito longo, que tinha que ser vídeo rápido. Mas aqui no YouTube, os vídeos longos é que faz sentido, porque aqui é uma plataforma que tem mais tempo para te ouvir, é uma plataforma que tem tempo para você contar, passar uma mensagem boa. E esse vídeo que viralizou foi exatamente isso. Ele viralizou não foi por causa da Kombi, não foi por causa, era uma vida nômade, não foi por causa da situação que envolvia a história da Juma. O que viralizou foi exatamente a humanidade da Juma. Então, esse vídeo da Juma, que é uma mulher divorciada, que é uma mulher que trabalha home office, que é uma mulher que está fora do padrão. Então, é isso que chamou a atenção, é a história dela, é o conteúdo que a Juma trazia. Então, esse vídeo da Juma viralizou e foi assim, quando eu cheguei aqui em Canavieiras, eu vi aquela moça, bem naquele canto ali, com a Kombi azul, com 2 cachorros, que é a Paçoca e a Luna, e eu olhei para aquela menina, aqueles olhos azuis belíssimos, aquele sorriso encantador. Eu conversei com ela, soube por cima, assim, uma menina, uma mulher viajando sozinha. Daí eu fui saber da história dela, que ela era uma mulher divorciada, que saía de uma situação difícil e resolveu viajar, trabalhando com os seus 2 cachorros, o Paçoca e a Luna. E eu achei muito bonita a história dela, a história de superação, estar sozinha, enfrentando perigos. E eu vi na história da Juma um grande potencial para criar um vídeo. E eu sabia que seria um vídeo muito importante para o canal. E na época o meu canal estava meio assim, deixado de lado, fazia uns 45 dias que eu não postava nada, né, que eu estava fazendo tipo uns vídeos de gaveta para quando eu começar a postar, ter bastante e eu não falhar mais. Porque para ter sucesso aqui no YouTube, você tem que ter constância. Você não pode publicar um vídeo hoje, passar 15 dias outro, passar um mês, 3 meses e não ter constância. Porque o algoritmo não é o malvadão, como todo mundo pensa. O algoritmo é o entregador. Ele entrega quando as pessoas estão buscando os vídeos. Então, se você põe um vídeo de qualidade, a pessoa assiste, ele vai entregando para outras pessoas e assim sucessivamente. O que aconteceu? Naquela época que eu gravei o vídeo da Juma, a Juma até ficou ansiosa. Marlene, quando é que você vai publicar? Quando é que você vai publicar? Eu falei, calma, tem que ter estratégia. Como o meu vídeo fazia muito tempo que eu não postava nada, eu falei, calma, Juma, eu vou cevar o YouTube, eu vou mostrar para o YouTube que eu sou uma pessoa de compromisso. Então é isso que você tem que fazer, você tem que mostrar que você tem compromisso. Se você posta toda quinta, será toda quinta. Então eu postei
4 vídeos antes de postar o vídeo da Juma, porque eu sabia que seria um vídeo do sucesso por causa da história da Juma, da história de vida. Porque tem muitas mulheres que se identificou com a dor da Juma, com a solitude da Juma, com o estilo de vida da Juma. Então é a história dela que chamou a atenção. Então é isso, no momento estratégico, eu postei o vídeo da Juma, divorciada, vive sozinha numa Kombi. Foi mais ou menos isso o título. E não é que esse vídeo viralizou? Então eu estou aqui para contar essa história para vocês, como que um vídeo viralizou. Tem que ter constância, tem que ser o momento oportuno, não é a qualquer momento. Então é isso, e principalmente a história, né? Tem que ser uma história que a pessoa assiste e se identifica, mas viralizar não é fácil. Eu tive um branco de criatividade. Eu vi que o meu vídeo de 3.000, 4.000 visualizações, 1.500, 200, 130, de repente apareceu um vídeo de 100.000 visualizações. Eu tive um branco criativo. Eu estou tentando gravar esse vídeo desde ontem, porque veio o peso da responsabilidade de ter num canal tão pequenininho um vídeo viralizado. E o próximo vídeo? Eu vou contar como que um canal pequeno viralizou. E é isso que eu estou fazendo agora para vocês. Então, o peso da viralização também chegou aqui. No começo eu pensava, nossa, eu com 58 anos, começar um canal no YouTube sem entender nada foi um grande desafio. E a gente foi para a estrada e eu enfrentei tantas dificuldades para continuar gravando, porque eu não conhecia equipamento, não conhecia configuração de câmera. Teve um vídeo que a câmera que eu gravei, a minha mão ficou toda manchada por causa da configuração. Daí teve um inscrito que comentou assim, as suas mãos, eu vi umas manchas na sua mão, você queimou a sua mão? No vídeo ficou tudo escuro, dava a impressão de queimadura. Eu falei, não, as manchas são manchas suaves, manchas do sol, umas sardinhas do sol normal, da idade de mais de 58 anos. Então a câmera ficou marcando e ficou com aquelas mãos todas manchadas. Eu não sei o que é pior, eu não sei se é você não ter nenhuma visualização ou você ser criticada nos comentários. Depois que eu abri o canal, eu senti que eu tive uma nova profissão. Porque a ideia de vir para a estrada, eu tinha medo de um tédio. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa na estrada. E eu encaro o YouTube como trabalho, como uma nova profissão, sim. Hoje mesmo eu pensei, nossa, 100.000 visualizações, que responsabilidade. E deu aquele branco criativo e eu fiquei pensando, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não vou postar mais nada, é 100.000 visualizações, eu não vou postar mais nada. Me deu muito medo, me deu muita insegurança do próximo vídeo ser um fracasso. Me deu medo. Agora eu não sei por quê, porque antes do canal ter essas 100.000 visualizações, eu nem me importava. Eu não me importava em tantas views, tinha 500 views, eu ficava feliz, quando chegava nas 1.000 visualizações eu ficava feliz. A cada inscrito eu vibrava, eu torcia, eu ficava feliz, a cada comentário eu respondia todo mundo. Então agora esses 100.000 visualizações me aterrorizou. Eu estou com medo, vou confessar para vocês, eu estou com medo da viralização. Eu não sabia que seria essa a minha reação. E quando deu 10.000 visualizações, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, 10.000 visualizações. Fiquei vibrando, daí foi aumentando. Em vez de eu vibrar, não, eu apavorei. Fiquei apavorada. E daí eu pensei, não vou dar conta disso.
Vou desistir. É o que passou pela minha cabeça hoje de manhã. Ah, mas eu não vou me acovardar diante dos números. Porque antes eu estava tranquila, sem nenhuma preocupação. Por que eu vou me preocupar agora? Eu vou enfrentar esse medo e eu estou aqui para falar sobre isso. Sobre que também é preocupante você ter 100 mil visualizações num canalzinho pequeno. A responsabilidade é muito grande. Porque o que veio primeiro foi a persistência, não foram os números. Então eu tenho que continuar persistindo, não posso desistir agora. Eu até comentei com o Henrique, eu falei, nossa amor, eu acho que vai ser muita covardia da minha parte parar agora, porque a vontade era parar. Eu tenho que pensar assim, os números não mudou nada, eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa persistente, se divertindo. Gravar vídeos, criar conteúdo aqui no YouTube tem que ser divertido, não pode ser um peso. E essas 100 mil visualizações parece que trouxe um peso para minhas costas, uma responsabilidade. E eu tenho que voltar a ser o que era antes. Eu vou gravar por prazer, é o que eu fazia. Porque o que eu mais gosto de fazer é gravar conteúdo para o YouTube. Toda semana, quando eu publico um vídeo, eu sempre comento, nossa, esse é o melhor vídeo, esse é o meu melhor vídeo. E todos os últimos vídeos são os melhores vídeos. E eu estou aprendendo cada vez mais. Se vocês verem meus primeiros vídeos, você verá que são muito amador. E que eu estou melhorando, cada vez que passa eu vou melhorando. Porque aqui a gente aprende com os erros. Não adianta você pensar que você vai abrir um canal e de cara você já vai fazer um vídeo maravilhoso, um vídeo que vai viralizar, não é assim. Você vai fazendo vídeo ruim, vídeo ruim, vídeo ruim e vai aprendendo com os erros. E cada vídeo você vai aprender mais uma técnica, mais um conhecimento, mais uma estratégia. Você vai evoluindo. Não é de uma hora para outra. A única coisa que você tem que ter é coragem. Coragem de colocar sua cara aqui, colocar a cara a tapa e se divertir. E ser feliz, isso que é importante. Eu amo criar conteúdo para o YouTube. Eu sou muito feliz fazendo isso. É meu trabalho predileto, porque é um trabalho para mim. Agora, se eu fizer uma pergunta para mim mesma, você faria tudo? Tudo de novo? Sim, eu faria tudo de novo. Eu criaria meu canal no YouTube, eu iria criar os conteúdos, eu iria ser feliz criando conteúdo. É uma coisa assim revigorante. A qualidade dos meus vídeos melhorou muito. Tem muito vídeo que tem barulho do carro, que eu não usei o microfone, que eu não usei esse protetor de vento. É barulho, mas é o que tinha. Quando eu via, o vídeo já tinha gravado, já estava ali, eu tinha que editar. Ah, mas eu dava um jeito. Eu tirava água de pedra. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou usar minha criatividade, eu vou colocar música, eu vou colocar takes rápidos, eu vou melhorar isso aqui. Eu falei, agora o próximo vídeo vai ser lá do Camping Mutare, por onde nós passamos. Daí eu olhei lá, tinha mais de 100 takes. Exatamente 138 takes, videozinho para eu assistir 138. Eu falei, gente, não vai dar tempo. Foi quando eu decidi contar essa história para vocês. Como foi que uma mulher de 58 anos enfrentou as críticas, os medos, a chacota, as risadinhas, as pessoas olhar para você, eu falar assim, eu tenho um canal no YouTube. A pessoa nem dá bola. Daí a pessoa vai lá, curiosa, vai olhar. Nossa! Ó, 11:11, tudo vai dar certo. A sincronicidade, esse vídeo vai dar certo. Então, 11:11 vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A sincronicidade, o universo está falando que vai dar certo. O que eu estava falando mesmo? Me perdi. Então,
Eu estava dizendo sobre as críticas, as chacotas, ninguém acreditar para você, olhar a sua aparência, olhar a sua idade e falar assim, eu tenho um canal no YouTube. A pessoa quase não dá bola. Depois eu lembro que uma pessoa olhou, nossa, mas você é muito boa. A pessoa olha e fica surpresa, porque tipo assim, a aparência de uma senhorinha e aqueles vídeos bacanas no YouTube, porque eu gosto dos meus vídeos. Meus vídeos são muito interessantes, principalmente no começo e no final. É muito interessante, é dinâmico. As pessoas permanecem muito tempo nos meus vídeos. Como é um canal pequeno, o YouTube quase não entrega, porque eu estou começando agora. O YouTube está me testando. Então, quase não entrega. As minhas visualizações é em torno de 1.000, uma média de 1.000, 800 a 1.000, se for colocar na régua. E me perdi de novo. Então, daí a pessoa olha para mim e quando olha o meu vídeo e elas se surpreendem. Falou, nossa, seu vídeo é muito bom. E tem outros criadores de conteúdo, olha meu vídeo e eles gostam. Ele fala, nossa Marlene, gostei demais do seu vídeo, eu gostaria de fazer assim como você. Eu estudei muito para chegar até aqui e para viralizar. E hoje eu sou uma outra pessoa depois da viralização. Uma pessoa melhor. Porque eu acredito que ainda há tempo de aprender, ainda há tempo de há tempo de desbravar o novo. E ainda há tempo de desbravar o novo, ainda há tempo de crescer, ainda há tempo de aprender. E ainda é tempo de surpreender a si mesmo. Enfim, enquanto eu contava a história da Juma, eu também estava escrevendo a minha própria história. E se você gostou desse vídeo, dá seu like. O like é muito importante para nós iniciantes. Ele é tão importante quanto a inscrição. Considere se inscrever no nosso canal também e acompanhar a jornada do Jabuti Home Storyteller, o canal que conta histórias. And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh.